Olá, turma! Sejam bem-vindos à quarta aula de Matemática Financeira e Estatística. Hoje vamos continuar o estudo sobre juros. Primeiro eu vou retomar o exercício que eu pedi para que vocês não fizessem de juros simples. Ele é um pouco mais difícil, né, do que os primeiros, então por isso eu prefiro passar para vocês aqui, tá? A questão diz que Macedo quer dividir o capital de 30 mil reais, veja, o capital total, 30 mil, em duas partes. Uma para se aplicar no Banco A, que paga juros a taxa de 1,8% ao mês, e outra no Banco B, que paga juros simples a taxa de 2,2% ao mês. Os dois bancos pagam taxa de juros simples. A aplicação no Banco A seria por 2 anos e no B por 1 ano e meio. Calcule o valor aplicado em cada banco, de modo que os juros sejam iguais. Vejam, eu quero saber que o juro vai ter que ser igual, né, em cada banco. O total aplicado é 30 mil. Não sei quanto vai no banco A, não sei quanto vai no banco B. Essa é a dúvida da questão. E tem as taxas de aplicação. Então, primeiro eu vou calcular no banco A. O banco A, o capital que eu vou aplicar, eu não sei. É a dúvida que eu quero responder. A taxa de 1,8 dividido por 100, eu tenho 0,018 ao mês. O tempo é 2 anos, só que lembrem-se, né? A gente já estudou que a taxa e o tempo devem estar na mesma unidade de tempo. Se eu tenho a taxa ao mês, eu não posso trabalhar com o tempo em anos, né? Então, para facilitar o cálculo, eu vou converter esses anos em meses. Então, eu multiplico 2 anos por 12 meses e tenho total de aplicação 24 meses. Aí eu vou aplicar a fórmula que a gente estudou de juros simples, né? O juro igual capital vezes taxa vezes tempo. No caso do Banco A, eu teria que o juro, eu não sei qual vai ser, e o capital também tem o pendente, né? O capital é CA vezes 0,018, que é a taxa, vezes 24 meses. E eu vou ter que, o juro que eu receberei nesse banco será 0,432 CA. Então eu já entendo que uma fração, né, uma parte desse valor aqui, que eu vou receber no Banco A. Agora no Banco B, novamente, eu não sei qual é o valor de capital que eu vou aplicar, mas eu tenho a taxa, que convertida resulta em 0,022, né, ao mês, e o tempo, que seria de 1,5 anos. Mesma coisa que eu fiz no capital do Banco A, eu vou converter para meses, para ficar com a mesma unidade de tempo da taxa. 1,5 anos multiplicado por 12 é igual a 18 meses, né, 1 ano e meio. 1 ano, 12 meses, meio ano, 6 meses. Então tem 18, né? Mas aqui fica fácil, 1,5 vezes 12, tem 18 meses. Faço a mesma fórmula do juro, né? Aí eu vou ter que o juro é igual ao CB, o capital do Banco B, vezes 0,022, taxa, vezes 18 meses. E aí eu tenho que o juro é igual a 0,396 CB. Então eu chego aqui em uma incógnita para cada banco, né? Eu chego com dúvidas ainda, né? E aí eu continuo o exercício. Aí eu vou ter que considerar o seguinte, que a gente vai ter que ter uma igualdade entre as aplicações. Então a gente vai ter que o capital do banco A mais o capital do banco B, ele é 30 mil, certo? Eu não sei quanto vai para cada banco, essa é a dúvida que eu tenho, mas eu sei que o total é 30 mil. E o cálculo que eu acabei de fazer, que considera a igualdade de juros entre os bancos, né, indica que o juro do banco A, que representa 0,432, será igual ao do banco B, que representa 0,396. Pessoal, aqui que está o principal ponto relevante do exercício, né? Lembram que a gente já viu esse tracinho aqui? A gente está indicando que nós vamos ter uma equação de primeiro grau com duas incógnitas. Nós temos, ao invés de x e y, nós temos CA e CB. Ok? E essa é uma relação de proporcionalidade, né? Eu sei que o capital do CA somado ao CB resulta em 30 mil e eu sei que as taxas de juro do CA e do CB serão iguais, então tem uma relação de igualdade. Lembra o que a gente faz na equação de primeiro grau com duas incógnitas? Certo? A gente nomeia essa aqui como 1, essa aqui como 2, e na equação 1 a gente vai isolar o CA. Se a gente tem que CA mais CB é igual a 30 mil, a gente traz o CB aqui para a nossa direita e nós vamos isolar o CA. Então a gente vai dizer que o CA, o capital do A, é igual a 30 mil menos o capital do B, ok? Aqui é uma lógica bem tranquila. Se eu tenho capital total de 30 mil, eu sei que o valor que eu vou aplicar no banco A será esses 30 mil menos o valor que eu vou aplicar no banco B, certo? Então nós conseguimos isolar o capital e dizer o capital que vai para o banco CA é 30 mil menos o que eu vou aplicar no CB.
E agora, na equação 2, a gente vai substituir o CA. Como a gente já identificou ele aqui, aí a gente vai fazer a substituição dessa equação 2 aqui, né? Tirando o CA e substituindo, indicando que o CA é isso aqui, ó, é 30 menos CB, ok? Então eu vou ter que 0,432CA vai ser a mesma coisa que 0,432 vezes 30 menos CB. Por quê? Porque o CA representa o capital total de 30 menos o que eu aplico no CB. E essa relação da equação 2 aqui, ela indica a igualdade entre as taxas de juros. Então eu vou calcular o valor aqui, que vai me resultar no capital de CA, que vai ser igual ao valor aqui do CB, né? Existe essa igualdade, por isso que eu aplico essa forma. Aqui ok, né, pessoal? Continuamos e o cálculo será como fazer uma equação de primeiro grau com uma incógnita apenas, né? Porque eu substituí o CA e agora eu tenho apenas CB, ele duas vezes, né? Então o que eu faço? 0,432 vezes 30 mil resulta em 12.960. 0,432 vezes CB representa menos, né? Porque aqui está o sinalzinho de menos 0,432 CB, igual 0,396 CB. Aqui continuou, ok? Fiz a multiplicação dessa fração que representaria o valor do banco A pelos 30 mil menos o CB. E aí eu tenho aqui, ó, 12.960 menos 0,432 CB igual 0,396 CB. Aí, o cálculo é simples, a gente traz para a nossa direita a fração aqui, né? Desculpa, a incógnita, né? 0,396. Percebo que aqui, ó, e daí eu jogo o numeral para a minha direita. Só que eu tenho o 0,432 negativo e esse item viria para cá negativo. Assim como o numeral iria para a nossa direita do sinal de igualdade, negativo também. Negativo com negativo, positivo. Então aqui eu já trouxe ele positivo, tá? Ok? Então esse daqui virou positivo, esse que viria para a minha esquerda viria negativo, também virou positivo, e esse numeral que iria para a minha direita do sinal de igualdade, né? Negativo, também veio positivo, ok? Então eu vou ter que 0,828 CB representa 12.960. Se eu sei que uma quantidade de fração decimal, né, de 0,832 CB representa 12.960, eu quero saber quanto que é o CB. Então eu passo esse 0,828 para o outro lado dividindo, ok? 12.960 e divido por essa fração decimal. E aí eu chego no resultado de CB. Então o valor que eu vou aplicar no banco B é 15.652,17. Agora ficou fácil calcular o CA, né? Se eu tinha que CA era 30 mil menos o CB, e eu acabei de calcular o valor de CB, eu faço apenas a substituição do CB pelo seu valor. Então eu vou ter que o CA, o capital aplicado no banco A, é 30 mil menos os 15.652,17. E aí eu sei que o capital aplicado no banco A será de 14.347,83. Portanto, deve ser aplicado no banco A 14.347,83 e no B 15.652,17. Ok? Esse exercício ele tem o intuito de mostrar para vocês que aquilo que a gente aprendeu se correlaciona com outras demandas aqui que a gente vai estar vendo, né? Então, nós havíamos visto já a equação de primeiro grau com duas incógnitas e aqui a gente tinha uma pergunta com duas opções, quanto que eu aplico em cada banco. Essa condição nos levou a usar a equação de primeiro grau com duas incógnitas para saber quanto que aplica no banco A e quanto aplica no banco B, ok? Fiquem tranquilos, quando a gente voltar a trabalhar, no caso, a disciplina prática, a gente vai fazer esses exercícios algumas vezes mais e aí vai se tornando mais claro, né? A repetição faz com que a gente entenda melhor os conceitos de matemática. Agora entramos na esfera dos juros compostos. Tá? Vamos pegar o primeiro exemplo para a gente entender o que são juros compostos. Né? Ana emprestou R$1.000 para pagar no final de 6 meses. Quanto pagará a Ana se a taxa de juros composta é de 1% ao mês? Vejam, a gente tem que o capital será R$1.000, a taxa é 1% ao mês, né? 1/100 é uma fração de 100, né? 1% representa 0,01 ao mês. E o tempo será 6 meses. Não preciso converter, estão na mesma unidade de medida, taxa e tempo.
Então, eu vou aplicar a fórmula simples de juro, né? Juro igual capital vezes taxa vezes... Só que aqui eu não vou aplicar o tempo, tá? Eu vou fazer um cálculo mais enxuto, capital vezes taxa, para saber lá no mês 1 quanto que eu vou pagar. Então aqui é igual no composto, né? Desculpa, no simples que a gente já viu, né? O capital vezes a taxa de juro representa o valor do juro. Então o capital de R$1.000 multiplicado a taxa de 0,01 representa R$10. Então no mês 1, Ana já vai estar devendo R$10 de juro, ok? Então eu vou ter um montante para pagar de R$1.000 mais R$10 de juro, que totaliza 1.010, ok? Só que aqui está o segredo do juro composto, certo? Quando a gente for calcular o mês 2, a gente já não vai mais pegar o capital como nós fizemos no juro simples. A gente pega o saldo final, saldo devedor, que é o valor do capital mais o juro calculado, certo? E aí a gente aplica a taxa de juro para calcular, ok? Então, antes era o capital vezes taxa, agora já é o capital somado ao juro, que a gente calculou no mês 1, que resultou em 1.010, que vai servir de base para aplicar a taxa, ok? Aqui nós teremos um valor de R$10,10 de juro e o montante já passa a ser 10.010, que era o saldo devedor no final do mês 1, mais o juro do mês 2, que é R$10,10. Então ele já passa a ser R$1.000, R$1.020 com 10 centavos, ok? No mês 3, vejam, a base continua sendo o valor final do saldo devedor, que é o valor do capital que começou, né, os R$1.000, somado ao juro calculado. No mês 1, R$10, no mês 2, R$10,10. R$1.000 com R$10 com R$10,10 deu 10.020 com 10. Essa é a minha base de cálculo. Aplico a taxa e eu tenho o valor de juro de 10.020. Montante 10.020 que eu tinha de saldo devedor até então, mais o valor do juro calculado no mês. Então o saldo devedor passa a ser 1.030 com 30. Essa será a base para aplicação do juro no mês seguinte. 1.030 com 30 centavos vezes a taxa de juros de 0,01, né, o 1% ao mês, que totaliza R$10,30 de juro. E aí o meu montante vai ser os 1.030 com 30, que era o saldo devedor do mês anterior, mês 3, mais o juro do mês 4 calculado. E aí eu tenho o saldo devedor atualizado de 1.040 com 60. Esta será a base para aplicar a taxa de juro do mês 5. Aplicando a taxa, eu tenho um juro de R$10,40. O montante será os 1.040 com 60, que era o saldo devedor no mês anterior, mais os R$10 com 40 centavos, que totaliza 1.051. 1.051 será a base de cálculo para aplicar a taxa de juro do mês seguinte, mês 6. Aplico a taxa, chego num juro de R$10,51. Somando os 1.051, que era o saldo devedor do mês anterior, eu vou ter, no caso, com uma taxa de juros de 10,51, um saldo de 1.061,51. Então, pessoal, diferente dos juros simples que a gente sempre vai ter a base sendo a mesma, no juro composto não. O juro composto a gente vai calcular sobre o saldo devedor final do mês anterior, que é a soma do capital com o juro. É o que a gente chama de juro sobre juro, tá? Percebo que aqui o valor do juro, diferente do que a gente viu em juros simples, né? Ele sempre vai aumentando. Por que ele aumenta? Porque a base aumenta, certo? No juros simples, a base sempre vai ser a mesma. Então, o valor de juros sempre vai ser o mesmo. Aqui não. A base aumenta porque o valor do capital é acrescido do juro na base de cálculo. Com isso, a gente vai estar pagando todo mês mais juro, certo? E aí, qual o valor que a Ana vai pagar ao final de 6 meses? R$ 1.061,51. Aqui já está o saldo devedor somado dos juros, certo? Nós chamamos essa parte que a gente soma, né, o capital com o juro, de capitalização. Então, chamamos de capitalização o momento em que os juros são incorporados ao capital, ok? Então, esse é o conceito, é o chamado juro sobre juro. Este é muito mais usual, certo? Vocês vão ver ao longo dessa disciplina aí da parte teórica, que a gente vai fazer alguns exemplos, e perceber que aqui está o grande diferencial da pessoa que toma dinheiro emprestado, pagar demais e ter dificuldades para pagar, e a pessoa que empresta o dinheiro conseguir multiplicar muito bem o seu capital, certo?
porque o juro entra na base de cálculo junto com o capital para aplicar a taxa de juro do mês, ok? Certo? Então vamos seguir. Conceitualmente, o que a gente fala sobre juros compostos? Então, nos juros compostos, os juros gerados a cada período são incorporados ao principal para o cálculo do juro do período seguinte. Esse é o grande diferencial. Peço que releiam isso aqui, anotem, né? Mantenham isso como referencial, pois esse é o conceito do juro composto. Assim, a gente vai ter que o montante será igual ao capital vezes o número 1, né? Abre parênteses, o número 1, mais a taxa elevado à potência t, certo? Lembra as potências? O M é o montante, o C capital, o I a taxa de juros e o T é o tempo. Então eu vou ter que o montante, o saldo final será o capital, multiplicado por 1 mais a taxa elevado à potência de tempo. Por quê, pessoal? O grande diferencial, como eu falei, é que a taxa de juro passa a incorporar o valor do capital para a gente poder fazer o cálculo do juro a pagar. E vocês lembram que a potenciação é o número que está sendo elevado multiplicado por ele mesmo n vezes, né? Ou t vezes aqui no tempo, né? Se eu tiver aqui 2 meses, ele vai ser esse resultado aqui ao quadrado, né? Multiplicado ele por ele mesmo 2 vezes. Se for 3 ao cubo, ele por ele mesmo 3 vezes. Se for a potência de 6, é esse número por ele mesmo 6 vezes. Então vejam que a taxa de juro, que antes era simples, né? Eu pegava a taxa de juro e multiplicava pelo tempo, agora não. É a taxa de juro mais 1 multiplicada por ela mesma por n tempo, ok? Esse é o grande diferencial. No exercício anterior, que a Maria tomou emprestado R$1.000, nós teríamos o exercício, a fórmula sendo aplicada de 1.000 vezes 1 mais 0,01 elevado à potência de 6. E aqui dentro eu vou ter o número de 1,01, né? Elevado à potência de 6. Então eu multiplicaria esse número por ele mesmo 6 vezes, para depois multiplicar pelos 1.000. Faremos já alguns exercícios para poder memorizar isso, tá? E eu mostrei para vocês em gráfico, que é uma questão visual interessante para a gente entender, né? Enquanto o juro simples ele segue uma linha reta, pois o juro é sempre constante, o juro composto não. O juro composto ele vai fazendo uma curva e ele vai fazendo uma ascendente. Por quê, pessoal? Porque o juro sempre aumenta. Lembra no exercício anterior? Ele começou com R$10 e terminou com R$10,51. Então, enquanto o capital, a taxa, o empréstimo, desculpa, o saldo devedor não for liquidado, o juro vai estar sendo calculado sobre todo aquele saldo devedor. E por isso que ele desloca do juro simples, né? Ele começa muito próximo, ele começa igual, né? Porque ambos são aplicados no primeiro mês sobre o capital. E já no segundo mês ele começa a deslocar, porque a base de cálculo de juro composto é maior do que a do juro simples, certo? Juro simples reta, sempre constante, juro composto ascendente. Ele sempre vai aumentando o valor de juro ao longo do tempo. Só o valor do juro, tá, pessoal? A taxa ela é a mesma, o que aumenta é o valor, pois a base de cálculo será aumentada também. E aqui um ponto importante, a gente falou muito sobre a responsabilidade, né, do gestor financeiro, o que se faz em finanças, né? Vejam, aqui fica evidente que a relação tempo versus dinheiro, ela vai pesar positivamente se eu tiver para receber e negativamente se tiver para pagar, né? Então, como o valor do dinheiro varia no tempo, o gestor de finanças deverá estar sempre avaliando o melhor futuro ou melhor presente dos investimentos. Para frente, a gente vai entender alguns conceitos e umas lógicas de matemática financeira para poder fazer esses cálculos, tá? A gente chama de valor futuro, valor presente, né? Então, a pessoa sempre vai fazer essa análise alternativa para entender o que é o ideal, ok? Então, vamos para alguns exemplos. Quanto renderá uma aplicação de 1.200 por um ano se a taxa oferecida é de 3,5% ao mês? O montante eu quero saber. O capital é 1.200. A taxa, 3,5% ao mês, dividido 3,5 por 100, né, que é o percentual, eu tenho 0,035. O tempo é um ano, 12 meses. A unidade de tempo da taxa e tempo tem que estar igual, né? Então, por isso eu faço conversão. E aí a gente vai aplicar a fórmula. Então eu tenho que o montante é igual a capital, os 1.200, vezes o 1
mais a taxa de juros 0,035 elevado à potência de 12. Então, eu vou ter que m igual a 1.200 vezes 1,035, que eu já fiz a soma, elevado à potência de 12. Vocês lembram que na fórmula, né, nas expressões matemáticas, primeiro eu calculo o que está entre parênteses, né, entre chaves e colchetes, né, para depois fazer a potenciação ou radiciação, para depois fazer multiplicação, divisão e, por fim, adição e subtração, né? Então, resolvi o que está em parênteses aqui, está aqui. Agora, eu vou resolver a potência. Pessoal, potenciação a gente já viu, né? Eu vou ter que fazer esse número multiplicado por ele mesmo 12 vezes, né? Então, eu trouxe a tabelinha aqui já previamente calculada para facilitar, né? Eu faço no Excel, a gente pode fazer na calculadora, aí fica a critério de cada um, né? Então, eu cheguei no resultado final. Aqui é o número básico que vai multiplicar e ele multiplica por ele várias vezes, né? E daí ele vai tendo o saldo aqui. E no final ele dá um saldo de 1,5111. E esse é o valor que eu tenho, tá? M é igual a 1.200 vezes 1,035 na potência de 12 resulta em 1,5111. Fazendo essa multiplicação, eu tenho que o montante é de 1.813,32. Eu tenho esse montante. Mas vejam, a questão pede quanto renderá a aplicação. Calculando o rendimento, a gente vai ter que o juro é igual ao montante menos o capital. Montante, que eu calculei 1.813, que é o valor que eu vou resgatar no final, né? Menos o capital aplicado, então o meu rendimento é de 613,32. Ok? Calculamos agora o montante. Agora nós temos um outro que a gente vai calcular uma outra demanda, tá? Quanto eu devo aplicar hoje para após 12 meses ter 10 mil se a taxa é de 8% ao mês? Então agora o montante eu tenho, 10 mil, o capital eu não sei, então agora eu quero saber o capital, tá? A taxa é de 8% ao mês, convertida resulta em 0,08 e o tempo é 12 meses. Aplicamos a mesma fórmula, então o montante é 10 mil, igual o capital eu não tenho, nomeei ele de C, vezes 1 mais 0,08 elevado à potência de 12. Aqui é a taxa e a potência é o tempo. 10 mil igual a C vezes 1,08 elevado à potência de 12. Fiz o cálculo prévio aqui, eu tenho que o 1,08 elevado à potência de 12 resulta em 2,5182. Então eu trago para a fórmula, né? O 10 mil é igual a 2,5182C. Esse é o resultado 2,5182 dessa potenciação, que é multiplicado por C resulta em 2,5182C. Agora, resolvo de forma simples a equação, né? C, trago para cá, será igual a 10 mil dividido pelos 2,5182. E eu tenho que o C é igual a 3.971,09. Então, para que eu tenha em 12 meses a uma taxa de 8% ao mês um capital de 10 mil, um montante de 10 mil, eu tenho que aplicar um capital de 3.971,09. E agora, eu quero saber a taxa, tá, pessoal? Qual taxa está sendo paga para uma aplicação que após 3 meses rendeu R$ 111,27 em um capital de 1.200? Agora eu calculo o montante, né? Sabendo que eu tenho aqui o juro e eu tenho aqui o capital, o montante será o capital mais o juro. Então, capital 1.200 mais juro de 111,27, montante 1.311,27. O capital eu já tenho, 1.200. A taxa eu quero saber. E o tempo são 3 meses. Vejam que se o tempo está indicando em meses, a taxa ela vai me dar em meses também, tá? Vamos aplicar a fórmula. Montante 1.311,27 é igual ao capital de 1.200 vezes 1 mais I, eu quero saber o I, elevado à potência de 13, elevado ao cubo. Pessoal, aqui é uma regrinha quando a gente vai calcular a taxa na fórmula matemática, tá? Esse valor ele deveria se fazer essa multiplicação, mas para simplificar a gente passa para cá. Como ele estaria dentro dessa incógnita, a gente não pode simplesmente passar ele para cá somando ou diminuindo, porque ele não vai ser um numeral, ele seria uma incógnita. Então a gente traz para cá dividindo. Então eu pego esse número, facilitando, né? Pego os dois números e divido esse por esse, né? Então tá aqui a divisão. E o restante continua igual, 1 mais i elevado ao cubo. Na divisão eu chego em 1,092725, que é igual a 1 mais i ao cubo. Pessoal, esse potenciação, qual que é a operação? Daí eu vou levar ele para lá, tá? Só que qual que é a operação
inversa da potenciação é a razão. Então eu pego o valor que estava à minha esquerda e faço a razão ao cubo, igual a 1 mais i, porque esse i tirou a potenciação e jogou para lá. Quando joga para lá, operação inversa é a razão cúbica desse número. Razão cúbica desse número resulta em 1,0299 igual a 1 mais i. Eu tenho que menos i, né, o i passaria para a minha esquerda negativo, igual a 1, no caso, menos 1,0299, né? Então, eu vou ter números negativos, o i negativo, e 1,0299 negativo mais 1 resultaria em menos 0,299, né? Então, menos com menos mais, fica i igual a 0,299. Esse valor aqui é uma fração, então eu tenho que multiplicar por 100 para poder ter a taxa 2,99 ao mês, ok? Esse exercício eu não vou estar cobrando de vocês, vou estar cobrando o cálculo do montante que é mais simples. Com o tempo a gente vai entender ele melhor, tá? Existem outras formas de a gente calcular também, mas eu trago para que vocês saibam que existe essa possibilidade, ok? Descobrimos montante, descobrimos capital e descobrimos taxa. Não vou trazer nesse momento um cálculo para descobrir o tempo, né? Porque aí a gente vai, além de usar a raiz aqui que a gente vai calculando, nós vamos usar uma outra expressão aí, e eu acho que convém a gente parar por aqui, fazer exercícios calculando o montante, que é um pouco mais tranquilo, e aí depois a gente evolui em juros compostos. Ok, pessoal? Então, vou pedir para que vocês façam o exercício nessa aula 4, o que está lá na apostila, página 12 e 13, os exercícios do 1 até o 10, ok? A sua grande maioria é para calcular o montante, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, me procurem no grupo. E eu quero que vocês respondam também o seguinte: qual a diferença entre juros simples e compostos? Eu quero saber se vocês entenderam essa diferença, tá bom? Escrevam as questões e respostas no caderno, né? O cálculo e o resultado. No início da folha, coloque o cabeçalho que vai facilitar para que eu veja o exercício feito por vocês, né? Alguns acabam esquecendo de colocar o nome na hora que enviam a imagem, né? Então, coloque esse cabeçalho. A questão 1, que é as respostas da apostila, da página 12 a 13, exercício 1 a 10, vocês podem encaminhar no grupo Jovem Aprendiz. E para que vocês fiquem um pouco mais tranquilos, eu quero que a resposta, qual a diferença entre juros simples e compostos, vocês encaminhem no meu WhatsApp, tá? Então, respondam no caderno, coloquem essa pergunta lá, qual a diferença entre juros simples e compostos, e encaminhem no meu WhatsApp, que eu vou fazer esse registro por vocês, e aí vocês ficam mais tranquilos encaminhando só para mim. Quero que vocês façam a resposta de vocês. Não façam uma resposta simples, uma resposta elaborada, como se vocês estivessem ensinando para uma outra pessoa qual a diferença entre juros simples e compostos. Ok, pessoal? Fico à disposição para esclarecer dúvidas e até mais. Bom estudo!